Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Salmo 16, 3. Estamos na companhia de irmãos na fé, pessoas que temem ao Senhor, e é muito bom, né, estar na presença, é prazeroso estar na presença dos irmãos. Que o nosso bondoso Deus esteja conosco, ilumine a cada um de nós em nosso culto, o qual nós oficiamos aqui, a partir da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação e Paróquia Manancial da cidade de Leme. Sejam todos bem-vindos, os irmãos que estão presentes aqui na casa do Senhor, também de maneira carinhosa, os que participam do culto de forma online, que a palavra de Deus, de maneira especial, esteja tocando o coração de cada um, fortalecendo e preservando a cada um na fé. Iniciamos o culto com um pouco de atraso, tivemos aí novamente o culto hoje pela manhã no Ribeirão do Meio, o que acaba dificultando aí um pouco né, para a gente cumprir com o horário no início do nosso culto aqui na cidade. Mas que a graça de Deus esteja com cada um de nós, especialmente para quem não me conhece ainda. Eu sou o pastor Ayrton Gerlitz, o pastor da congregação. E convido os irmãos para que nesse momento, unidos, peçamos também, invoquemos a presença do Senhor Deus em nosso culto. Iniciamos esse culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sempre que prestamos e rendemos o nosso culto a Deus, nós queremos também, na condição de filhos de Deus, nos achegar na presença dEle e apresentar a Ele algo que não é bom em nossas vidas, os nossos pecados, os quais nos entristecem, os quais nos prejudicam, estragam, atrapalham a nossa vida. E se nós aqui estamos na casa do Senhor, é justamente porque somos pecadores, porque temos pecados a apresentar a Deus. Não há nenhum santo, nenhum justo sequer sobre a terra. E se você sente pesar pelo seu pecado, está no lugar certo para apresentar a Deus a confissão dos seus pecados e suplicar a Deus que, em nome e por amor do Salvador Jesus Cristo, a culpa dos pecados seja removida de cada um. Nós apresentamos nossos pecados a Deus, os confessamos cantando o hino número 351. Eu busco sem cessar. Teus atos, ó Senhor, contigo a paz eu quero achar, perdão do teu amor. Meus olhos louvam a ti, por Cristo Redentor. Pergunta aos irmãos, a sinceridade na confissão dos irmãos, estão entristecidos pelos seus muitos pecados e anseiam pelo perdão de Cristo, anseiam por uma vida nova, moldada, motivada por Deus Espírito Santo? Se assim for, confirmem-o dizendo sim. Tendo em vista a confissão praticada, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu anuncio a todos a bondade, a graça
do nosso Deus e cumpro com a função para a qual Ele me enviou. Perdoo todos os seus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso culto segue com a leitura do Salmo do dia, Salmo 16. A letra do Salmo já vai nos empurrando para dentro do tema das leituras, do tema do culto, do tema da época em que nós vivemos, no ano da igreja, os tempos do fim. Deus não nos abandona, também nos tempos do fim. Ele está ao nosso lado, nos cuidando, nos protegendo. Leitura responsiva do Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor amado Pai, pela tua bondade, livra-nos das correntes e das amarras de nossos pecados, os quais nós, pela nossa fraqueza, trouxemos sobre nós mesmos. E assim, ó Deus, que possamos permanecer firmes até o dia em que Jesus Cristo há de voltar. Ele que vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Para tanto, ó Deus, dá-nos firmeza de fé, é o que te suplicamos nesse culto abençoado por ti. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós seguimos com o momento da leitura da palavra do Senhor, sendo que o texto que será usado na mensagem de hoje é o texto do Antigo Testamento, conforme Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Leitura da palavra, conforme o profeta Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 3. O momento final. E o anjo continuou dizendo:
Nesse tempo, aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas esse tempo serão salvos todos os do povo de Deus, que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos do que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna, outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, como um brilho que nunca se apagará. Até aqui a leitura do texto do Antigo Testamento, falando sobre os tempos do fim. Prosseguimos com a leitura da epístola, conforme Hebreus capítulo 10, versículos 11 a 25. O texto é rico, é farto em doutrina, em vida cristã. Se você não pôde participar do estudo bíblico na última quarta-feira à noite, vai lá, entra na página da Igreja Luterana de Leme, no Facebook, e acesse então o estudo bíblico que foi transmitido na última quarta-feira sobre esse texto. Hebreus capítulo 10, versículos 11 a 25. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios. Mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali, Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Até aqui a leitura da epístola. E nós prosseguimos nosso culto entoando um hino em louvor a nosso Deus, hino número 408 do Inário Luterano.
postragar. Tentações e enfermidades, quanto podem assombrar. Mas o nosso Cristo amado não nos deixa perecer, sempre está ao nosso lado, pronto para socorrer. Nossa fé, Senhor, aumenta para orarmos sem cessar. Quando em meio da tormenta fazemos a te clamar, esperando com certeza tua ajuda que nos faz superar dor e tristeza e viver contigo em paz. Convido os irmãos a se porem em pé e assim ouvirem a leitura do Santo Evangelho encontrada em Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Glória, glória, in excelsis Deo. Glória, glória, aleluia, aleluia. Vivemos no final do ano da igreja, estamos no penúltimo domingo após Pentecostes, né? E, daqui a 2 semanas iniciamos novo período, novo ano, né? Com o Advento, né? Início do Advento. E agora, nesses tempos do final do ano da igreja, as meditações, as leituras normalmente tratam do tema do final dos tempos, né? E a leitura de hoje também nos conduz por esse caminho, né? Então, vamos lá, a leitura de Marcos capítulo 13, versículos de 1 a 13. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois, antes de chegar o fim,
O evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Glória, glória, in excelsis Deo. Glória, glória, aleluia, aleluia. Façamos a nossa confissão de fé nos valendo das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós entoamos o próximo hino, antes de termos a mensagem do culto de hoje, o hino de número 543. Durante o cantar dos hinos, as crianças podem vir aqui à frente, podem vir pelo corredor central, fazer a sua oferta e depois se dirigem para a escola bíblica pelo corredor aqui à minha direita. Tudo a estremecer, em meio de terror profundo, o juiz das nuvens vai descer. Os homens todos o verão, e os mortos ressuscitarão. Essa hora aos crentes é bem-vinda, porquanto aos céus irão subir. Em pátria extremamente linda, prazer eterno irão fluir. Andemos sempre em prontidão, mediante a fé na redenção.
Convido os irmãos a se pôr em pé. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai Celestial, colocamos-nos na Tua presença, suplicando a Tua graça, a Tua misericórdia. Olha para nós com compaixão, ó Deus, e envia sobre cada um de nós o Teu Espírito Santo. E que assim, capacitados por Ele, possamos ler a Tua palavra, compreendê-la, crer nela e praticar aquilo que ela nos prescreve. Que possamos confiar nela, tanto quando ela nos mostra o caminho correto, como também quando ela nos aponta para os nossos pecados, aponta para a necessidade de arrependimento e mudança de vida, e principalmente, ó Deus, quando a Tua palavra nos revela o Teu conforto, o Teu perdão e o caminho para a vida eterna, que é Jesus Cristo. Em nome dele, oramos a Ti. Amém. A mensagem tem por base o texto do profeta Daniel, capítulo 12, e eu leio nesse momento o versículo de número 3. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Que Deus abençoe o nosso meditar. Amém. Podem sentar-se. Toda vez que nós lemos um texto bíblico, alguma lembrança, alguma memória vem a nós, né? Lembramos de fatos ocorridos no passado, situações que estão acontecendo em outros lugares do país e do mundo. Quando eu leio esse texto, eu lembro de instalação de pastor. Quando o pastor novo chega numa congregação, ele é instalado em determinado dia, e aí os pastores do distrito vêm e participam desse culto de instalação. Cada pastor lê um versículo bíblico também, impondo as mãos sobre esse pastor recém-chegado. Eu li esse versículo diversas vezes. É um versículo sugerido já nas liturgias que nós temos. E esse texto, né, dou graças a Deus por poder estudar esse texto, né, na entrega da mensagem para vocês hoje. E esse texto, então, para mim, assume um novo sentido, um novo significado. Mas lendo ele, eu lembro da instalação de pastores. Então ele diz, né, os mestres sábios, e pastores estão entre eles, né? Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, vão brilhar como as estrelas no céu, com um brilho que nunca se apagará. E esse é o voto, essa bênção, né, que é dada para pastores no início do seu ministério em determinado local. Quem sabe, esse texto também foi lido, não lembro há quanto tempo atrás, 18, 20 anos atrás, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, capital, né, do estado do Mato Grosso do Sul. Na ocasião em que ali foi instalado o pastor Carlos Wilhelms. Ele foi instalado lá, eu não sei o dia certo, não sei o ano, né? Eu não estive lá, né? Não sou daquela região, mas ele foi instalado. E ele cumpriu com o ministério dele lá por muitos anos. E na última segunda-feira, Deus o chamou. Deus o chamou para morar com ele lá nos céus. E aí, esse versículo, certamente, ele se multiplica em importância, em peso, quando nós analisamos, né, a vida, o trabalho de um cristão dedicado, um cristão consagrado, e quem sabe dele também, então, pode ser dito, né, que os mestres sábios, os que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Pastor Carlos, tendo fé em Deus, ele morreu e foi para o céu. E o brilho dele é tal qual o brilho das estrelas. Ele não é uma estrela, não se tornou uma estrela, também não se tornou anjo. Ele continua sendo uma pessoa. O corpo está aqui, sepultado num cemitério lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a alma dos que creem em Deus vai para junto dele no céu, numa glória inimaginável por nós. Quem teve a oportunidade de dar uma espiadinha lá no céu, não encontrou palavras para descrever isso em linguagem humana. Bem que nós gostaríamos de ouvir isso numa linguagem que explicasse claramente como é o céu, quão glorioso é, quão magnífico é o brilho
de tudo aquilo que se encontra lá no céu e que também foi feito por Deus, é morada de Deus, e tem a característica de tudo aquilo que foi feito por Deus, a perfeição, a glória, a majestade. Também destaco a morte de outra pessoa, no mesmo dia, na última segunda-feira, dessa vez em Imbituva, no Paraná, uma senhora, uma serva dedicada e consagrada, que procurou orientar os filhos no caminho de Deus, a dona Iracema Naivert, uma senhora de 94 anos de idade, que Deus chamou para a glória eterna, também na última segunda-feira. E os filhos eram testemunhos magníficos a respeito dela, a respeito da maneira como ela procurou sempre encaminhá-los na vida do corpo de Cristo, a igreja, fazendo com que os filhos fizessem aquilo que é esperado de nós e é dito para nós em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nós lemos no estudo bíblico na quarta-feira, e lemos hoje aqui também, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, mas animemo-nos uns aos outros nessa jornada da fé, em meio ao mundo que oferece dificuldades, tribulações. Quem sabe como vai ser o ano que vem? Não sabemos. Mas esse ano e no ano passado, nós estivemos enfrentando aí uma pandemia de alcance mundial. E o mundo todo gemeu sob essa pandemia. E o mundo sofreu muito. Um sofrimento que ele foi real devido a mortes que realmente ocorreram. E muitas pessoas também acabaram sofrendo além disso, até porque outras questões também vieram à tona e acabaram somando com a pandemia e trazendo tanto mais enfermidade psicológica, mental, espiritual e física. Então, nesse ano, nesse final de ano da igreja, quando nos preparamos para os tempos do fim, assim como no ano passado também o fizemos, nós temos esse apelativo a mais, que é essa pandemia. E o mundo está assim, sofrendo, está carente de Deus, está carente de confiança, está carente de ter uma condução para a sua vida. O mundo está carente de proteção. E Deus nos presenteia com esse texto de Daniel, onde Daniel fala sobre as bem-aventuranças de conduzir muitos para Deus. Quando um pastor, professor, se deparou com esse texto e escreveu uma devoção a respeito dele, ele entrou bastante no mundo do professorado, do magistério, e ele falou sobre as dificuldades de se ensinar alguém nos dias de hoje. Quando parece que todo mundo já está mais do que ensinado, quando parece que as crianças já estão doutrinadas aí desde a mais tenra infância, e já tem um propósito de vida, já tem distrações, já tem passatempos, e não se permitem mais serem instruídas, não se permitem mais ser esclarecidas pela palavra de Deus, e nem pelas ciências, nem pelas artes, nem pelo conhecimento útil. Então o trabalho dos professores nas escolas é muito difícil, e nós percebemos isso também em nosso meio. Mas para nos incentivar a ensinar os nossos filhos e os nossos pequeninos, e para nós também nos deixarmos ensinar pela palavra, o profeta Daniel nos traz esse texto, Bem-aventurados. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, vão brilhar como as estrelas. Que gostoso a gente ouvir isso a respeito de nós, que procuramos testemunhar do amor de Cristo, que procuramos encaminhar nossos filhos no caminho da salvação. E Daniel, ele fala daquilo que lhe é próprio. Quando alguém escreve um texto bíblico inspirado por Deus, ele não escreve unicamente aquilo que Deus lhe dita, e que foge do seu cotidiano, da sua realidade. O Espírito Santo, ele usa o conhecimento dos autores, usa o dia a dia deles para, em cima disso, construir palavra de Deus e transmitir palavra de Deus para as pessoas. Por isso Daniel, quando ele escreve aqui, ele não fala apenas sobre coisas desconhecidas, mas fala do que lhe é próprio. Ele era alguém culto. E o primeiro capítulo de Daniel
destaca isso muito bem. Ele fala que Daniel morava em Jerusalém, a capital de Israel. Onde fica o país de Israel, é a cidade de Jerusalém hoje ainda. E aí vem exército estrangeiro, domina o povo e o exército de Jerusalém, de Israel, e o rei, ele diz para um de seus chefes, ele diz assim, dá uma pesquisada no meio do povo aí, especialmente entre os mais jovens, parece olheiro de futebol, né? Pois bem, é bem isso que o rei mandou o Askenaz, era o chefe, um dos chefes dele, fazer. Dá uma olhada no meio do povo, vê quem são os jovens que têm um conhecimento brilhante, separa esses. Porque nós vamos precisar lá no nosso país, lá na Babilônia, de pessoas cultas, pessoas que aprendem fácil, pessoas que têm um bom potencial de liderança para liderar o nosso país, porque nós queremos crescer cada vez mais e a gente não pode perder esse conhecimento útil que tem aqui na cidade de Jerusalém. Olha que valorização do conhecimento que esse rei estrangeiro teve. Lembramos também de Martinho Lutero, que escreveu cartas, interagiu com os governantes políticos da sua época e disse: vamos instruir as mulheres, as garotinhas, desde a mais tenra infância, elas precisam aprender a ler e escrever também. Chega desse negócio de apenas os homens, os meninos, ter o direito de aprender a ler e escrever. As mulheres têm mentes brilhantes e também conduzem muitos para fazer o que é certo, conduzem muitos para a justiça. E Lutero também disse para os governantes: precisamos arrumar escola, professores para os pobres também. Porque se você, governante, tiver pobres educados, pobres que sabem ler e escrever, eles vão melhorar de vida. E a nossa cidade, as nossas cidades, os nossos estados, o nosso país vai melhorar de qualidade também. Martinho Lutero também foi alguém que valorizou o ensino, alguém que também conduziu muitos à justiça, ao conhecimento de Deus, também levou muitos a fazer o que é certo, o que é correto. Pois bem, Daniel foi um desses jovens de Jerusalém, selecionado pelo seu brilhantismo, pelo seu conhecimento, pela sua inteligência, e ele é levado para outro país, para aprender outro idioma, em 3 anos. E junto de outros amigos e colegas, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele vai, e ele enfrenta tempos muito difíceis. Ele enfrenta a inveja, o ciúme, a incredulidade de outros, o preconceito para com a sua fé em Deus. Isso acontece desde o início. Leia o livro de Daniel. Ele traz isso para nós de maneira magnífica. Como Daniel, ele foi parar na cova dos leões e anjos o protegeram e cuidaram dele. O livro de Daniel nos conta como seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego também não se curvaram para adorar um rei como Deus, na condição de Deus, e foram condenados à fogueira por isso, mas foram libertados por anjos. E o livro de Daniel nos conta, mas nos últimos 5 capítulos, uma visão, ou várias visões que são dadas para Daniel, e também a partir de anjos. Anjos conversam com Daniel e contam para ele algumas coisas sobre o futuro, como vai ser. E o anjo que conversa com Daniel, ele, não sabemos o nome dele, o texto não fala, mas esse anjo, ele fala para o Daniel: tem um outro anjo que é melhor do que eu ainda, um príncipe entre os anjos. E aí vem o nome dele, Miguel, o anjo Miguel. E eu leio aqui o primeiro versículo do texto de hoje, né? Daniel 12:1. E o anjo que conversava com Daniel continuou dizendo: nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Haverá um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Lembramos dos nossos dias. Quando olhamos ao nosso redor e temos dificuldade para apostar, para acreditar no futuro da nação, a partir daquilo que é praticado nos nossos dias. Quando tanta coisa ruim, negativa, pecaminosa, distorcida é ensinada como verdade. Vivemos numa época em que as verdades bíblicas são distorcidas, são deixadas de lado. A incredulidade, ela acaba entrando em nossas portas
E como é difícil a gente ouvir alguém dizer: pastor, fulano falou que não acredita nesse negócio de Deus. O outro falou que não acredita no que a Bíblia diz. Como é difícil. Como é difícil ver irmãos que foram instruídos na palavra do Senhor, que aprenderam a confiar em anjos desde a mais tenra infância, e de repente deixaram de crer. Agora, se vão para o outro grupo religioso, ou um grupo espiritualista, um grupo qualquer, um grupo de filosofia, ali são capazes de até inventar nomes para anjos e dizer: o nome do meu anjo protetor do dia de hoje é tal, e eu oro para ele todo dia. A Bíblia diz para orar para Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso é esquecido tantas e tantas vezes, né? De invocar a ajuda de Deus através dos anjos. E Deus mostrou de maneira tão clara no texto bíblico e também fora do texto bíblico, em depoimentos de cristãos que são deixados para nós através da história, depoimentos de cristãos que sentiram, que viram, que desfrutaram do cuidado, do amparo, do socorro de anjos. Mas isso muitas vezes é desacreditado. Mas lembramos do anjo Gabriel, né, que conversou com Maria, com José, anunciou o nascimento do menino Jesus. Lembramos do anjo lá no livro de Atos, que foi até a cadeia e tirou Pedro da cadeia e permitiu que ele fosse de volta para a casa onde os demais cristãos estavam reunidos, promovendo esse grande livramento de Pedro, esse cuidado para com ele, e essa grande alegria dos cristãos que foram beneficiados também com esse livramento de Pedro. Isso nos mostra também a característica dos anjos. Eles não estão aí para serem adorados, idolatrados, não estão aí para a gente inventar nomes para eles. Mas eles são, sim, servos de Deus, para o nosso cuidado. E esse anjo, cujo nome nós temos descrito aqui, o anjo Miguel, ele tem a característica descrita aqui de ser um protetor do povo de Deus. Deus não nos deixa sozinhos, Deus não nos deixa desamparados. Deus prometeu cuidado para o seu povo no Antigo Testamento e enviou anjos para os cuidarem. Deus prometeu nos cuidar, nos amparar, né? Enquanto nós exercemos a nossa vida cristã. Ele disse: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Deus enviou anjos para cuidarem de Daniel na cova dos leões. Deus enviou anjos para cuidar dos amigos dele na fornalha ardente. Deus mandou anjos para cuidar de tantos outros. Deus mandou anjos para cuidar de cada mãe que dá à luz, que às vezes sofre, fica aterrorizada por não saber mensurar o tamanho da dor que vai sentir ou deixar de sentir, o que também é utilizado aqui como ilustração do nosso sofrimento quando tememos pela morte. Sabemos que o que vem depois dela é magnífico, é espetacular, mas tememos aquele dia, assim como a mulher teme o dia em que vai dar à luz. Mas quando dá à luz, quando tem o filho, a filha, a alegria irrompe, a alegria toma conta de tudo, porque essa nova realidade é suprema, ela é muito maior e melhor do que o sofrimento que ocorreu, que passou. Que bom que nós temos um Deus que se revela para nós dessa forma, através de Daniel. Um sábio, alguém que se conduziu orando a Deus 3 vezes por dia, alguém que encaminhou reis e conhecidos e desconhecidos para o temor a Deus, alguém que foi cuidado, protegido por anjos, assim como Deus promete e cumpre para cada um de nós. Também, na época em que nós vivemos, de pandemia, de sofrimento, de fragilidade humana, época de fragilidade nossa, causada por nossos pecados, Deus nos dá o livramento em Cristo na cruz. Deus nos dá o livramento enviando os seus anjos para se acamparem ao nosso redor e nos cuidarem em toda tribulação, em toda angústia, em todo tempo de dificuldade. Que o nosso bondoso Deus continue enviando seus santos anjos para se acamparem ao nosso redor e nos protegerem, até o dia em que Ele há de nos levar para a glória eterna. Amém. Congregação, se põe em pé. E a paz de Deus, que vai além da compreensão humana, guarde corações e mentes firmados em Cristo Jesus. Amém.
Podem sentar-se. Nós seguimos com o momento das ofertas, fazemos como de costume, né? Depositamos a oferta na cesta, no local indicado, apropriado. E lembramos também que no dia de hoje temos a oferta dos itens para a cesta básica. Alguns irmãos já vieram, já depositaram os itens aqui na cesta, né? Os demais, se quiserem aproveitar esse momento para fazê-lo, podem fazê-lo. Senão também após o culto é boa ocasião para fazê-lo. Durante as ofertas, nós cantamos o próximo hino, número 398, que nos apresenta de maneira magnífica Jesus Cristo, o amoroso servo, aquele que deu a vida em nosso favor. desse amor esclarecer nossa mente pecadora, inspirando-nos a ver neste mundo sofredores e em teu nome os amparar. Mostra-nos como é sublime teu amor compartilhar. Eu sigo fazendo a leitura de uma breve nota de falecimento. Comunicamos então com pesar o falecimento do pastor Carlos Wilhelms, ocorrido dia 8 de novembro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele deixa enlutados a esposa Márcia e os filhos Carlos e Caroline e demais familiares e amigos. Que Deus, na sua infinita graça, conforte os corações da família e amigos enlutados na certeza da vida eterna pela fé em Cristo. O pastor Carlos nasceu no dia 25 de fevereiro de 1965, em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Exerceu o ministério pastoral em Sorocaba, São Paulo, em Teresina, Piauí, e em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde atuava desde 1998. Diz a palavra do Senhor em Apocalipse 14:3. Então
ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Nós prosseguimos com um momento de oração. A congregação, por favor, se põe em pé. Amado Deus, a tua bondade nos trouxe até os últimos dias de mais um ano da igreja. É pela tua graça que nós caminhamos juntos para o encontro com Jesus no céu. Obrigado a Deus por essa bênção, obrigado por todas as bênçãos. Tu nos deste alimento para cada dia, nos deste casa para morarmos, deste trabalho para nosso sustento, o remédio em enfermidades, o carinho e o consolo de amigos em momentos de dificuldade. Tu nos deste formação escolar para nossos filhos. E, de maneira toda especial, recebemos de Ti o Teu Evangelho, que nos revela Jesus Cristo, o nosso Salvador. E assim somos orientados, fortalecidos e consolados. Senhor, a Tua palavra nos fala sobre a Tua volta, sobre o fim do mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos os sinais da Tua vinda e a estarmos vigilantes e preparados para este glorioso dia. E que cada sinal nos lembre que o fim está próximo e que cada sinal também é um chamado para arrependimento, para um pedido de perdão junto a Ti, ó Deus. Não permita de forma alguma que sejamos enganados por falsos pregadores que nos falam apenas de coisas desse mundo, por falsos pregadores que nos pregam unicamente a lei para nos aprisionar às coisas desse mundo, por falsos pregadores que não apontam para a suavidade do Evangelho, para a suavidade do perdão em Jesus Cristo, o amoroso servo que deu a vida em favor de nós. Enquanto seguimos nossa jornada terrena, nutre a nossa fé pela Tua palavra e pelos sacramentos. Preserva-nos a liberdade de testemunhar o Teu Evangelho ao mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos administradores fiéis de cada bem, de cada dom que recebemos de Ti, para que nós também ofertemos a Ti o melhor da nossa vida. Livra-nos, ó Deus, de tristezas, de tentações, de males. Nas provações, ampara-nos. Nas doenças, envia-nos a cura. Nas dúvidas, mantém-nos firmes para não cairmos. Permita-nos refugiarmos-nos em Ti, ó Deus, pois outro bem não há na terra. Pedimos, ó Deus, em favor daqueles que estão fazendo vestibular hoje e amanhã. Que a Tua graça esteja com eles, que possam lembrar-se da sua sabedoria e também lembrar-se dos estudos que fizeram para cumprir com essa etapa prevista de suas vidas e possam preencher o vestibular com tranquilidade, comprovando assim o seu conhecimento e podendo prosseguir os seus estudos. Entregamos aos Teus cuidados, ó Deus, a Lívia Denzin Putz, ela que está em tratamento para a sua enfermidade. Abençoa os médicos, ó Deus, abençoa os enfermeiros, todos aqueles que tiverem alguma ação de importância no tratamento da Lívia, para que possam fazê-lo com boa vontade e com a Tua bênção. Abençoa também os pais, o irmão, os avós, que possam ter de maneira muito clara em suas mentes e em seus corações a fé em Ti e a certeza de que, pelo Teu poder, a cura pode ser dada para ela. E a cura há de ser dada. É o que nós Te pedimos, ó Deus. Cura o corpo da Lívia, que ela se veja livre dessa enfermidade que ela tem, que ela possa viver longos anos com a Tua bênção e sempre sendo uma filha dedicada a Ti, ó Deus. Também pedimos em favor da família Schmidt, lá do Paraná. A família toda da Célia Schmidt está contaminada pelo Covid. Olha por eles, ó Deus. Estamos aí, alguns já festejam o final dessa pandemia, mas ela não está no fim, não. Ainda há efeitos em diversos lugares do mundo e a Célia, com a sua família, estão sofrendo muito em decorrência do Covid. Concede também a eles a cura, ó Deus. Senhor, louvamos a Ti em favor de cada aniversariante, a Lívia Denzin, que no dia 16 completa mais um ano de vida. Também a Maria Eduarda Machado, que no dia 15, amanhã, completa 18 anos de idade.
Também louvamos a Ti pelos 24 anos de casamento da Roseli e do Marcos, que celebram essa data no dia de amanhã. Muito obrigado a Deus. Lembramos a Karina Glitz, minha sobrinha, que aniversariou essa semana. Pastor Breno Tomé, que já foi pastor dessa congregação e aniversariou no dia 9. A Leila Fick, no dia 12 de novembro. A Marli Azevedo, no dia de hoje, dia 14 de novembro, completa mais um ano de vida. Muito obrigado pela vida de cada um desses, ó Deus. E louvamos a Ti e agradecemos a Ti pela vida que Tu deste ao pastor Carlos Wilhelms e também para Iracema Everett, pois puderam conduzir muitos para a justiça, conduzir muitos para Ti, ó Deus. Conforta os familiares enlutados. Nos entregamos em Tuas mãos, ó Deus, com tudo o que somos e temos, e outras coisas que pesem em nossas vidas, e não é possível enumerar tudo aqui. Nós as entregamos, suplicando a Ti, conforme Jesus Cristo nos orientou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nesse momento nós damos o nosso abraço a todos os que participam do culto. É uma alegria muito grande poder contar com a presença de cada um. Temos muitos participantes do culto online que não moram aqui, né? Moram em outros estados, e nos enche de muita alegria pela sua presença. Há também participantes daqui de Leme e que por um motivo ou outro de força maior também não puderam se fazer presentes aqui, e também nos alegra muito com a sua presença. Mas lembramos aqui as leis acerca dos cuidados, elas estão relaxando cada vez mais em decorrência da diminuição de casos de Covid. Então nós, procurando respeitar aquilo que as autoridades sanitárias prescrevem, podemos encher a igreja, né? Podemos encher, não temos mais essa restrição de ter aglomeração, né? Mas os demais cuidados permanecem, e pedimos aos irmãos que o façam constantemente. Temos a presença da Regiane Helena Kunzler, ela que é da congregação de Goianazes, Grande São Paulo, nos acompanha em diversos eventos. Um abraço para a Regiane. Também para Márcia Ribeiro, que é de Goiás, da cidade de Aragarças, né? Bem próximo aí ao estado do Mato Grosso, né? E damos as boas-vindas a Márcia. Também para a nossa congregada, Nida Aberman, seja bem-vinda, ela e família também. Temos aí a presença do gaúcho, o Samuel Haverman, de Santo Antônio da Patrulha, né? Ele que compartilha diversas programações da Igreja Luterana e da Sociedade Bíblica, dando assim o seu testemunho belíssimo também, né? De obras da vida da Igreja Cristã. Temos a presença da Isabel Vale, nossa visitante daqui de Leme, né, do Ribeirão do Meio. Bom, temos o Samuel Haverman no Rio Grande do Sul, e temos o Samuel Aberman daqui de Leme, participando também. Os nossos congregados, Osmar e Clarice Fick, participam do culto online. Também a Simone Denzin Siqueira, ela que é daqui de Leme, mora em Leme, mas está hoje na casa da filha em Americanas, né? Então ela e a família foram para lá. Da cidade de Avaré, aqui no interior de São Paulo, temos a presença do Fernando, da esposa Néia, e da mãe dele, a dona Hilda. É um prazer ter a presença de todos. Nossa congregada Vilma Facchini, que se recupera de cirurgia, né? Também participa do culto. A Fátima, o Antônio, a Marlene e a Hilton participam do culto. Sejam bem-vindos. Imagino que esteja na casa da filha ainda em Ilhabela, né? Também nossos congregados Ivânia e Leonel Graziani participam do culto. A Cris Aberman, nossa congregada. Zilda Silva, nossa congregada, daqui de Leme. Irineu Parnov,
Isso não sei de onde mas é muito bem-vindo. Também a nossa congregada Maria Tessari Aberman, minha vizinha, né? Muito bom ter a sua presença. Noemi Ruth Berer, do Rio Grande do Sul, seja bem-vinda. João Uxtin, também não sei de onde né? Mas é muito bom ter a presença dos irmãos visitantes. Nosso casal de idosos aí, Rosa e Davi Aberman, sempre participando da vida da igreja, né? É muito legal ter a presença de vocês. Nossa visitante, Nilda Lichton, muito bom poder contar com a tua presença. Nilson Merit, o Nilson é do Paraná, né? E esse sobrenome é muito comum na cidade de Imbituva, no Paraná, e ele é daquela região. A Isabel Fioramonte Marchiori participa com a gente. Sueli Bonora, de Água Santa, Rio Grande do Sul. A Célia Schmidt, do Paraná. A Grace Aberman Pultz. A Grace participou do culto hoje de manhã no Ribeirão do Meio. Parte do culto dela saiu para dar escola bíblica, né? Então, tem a oportunidade de participar do culto online aí também, né? Bom recurso para os professores de escola bíblica, né? A Joelma Boy, nossa congregada daqui de Leme. Eni Brandenburg Schenemann, seja bem-vinda. E, finalmente, a Rosa Maria, que é da Bahia, né? Da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Então, esses são os nossos participantes do culto online. É uma alegria muito grande em tê-los, né? E eu destaco a presença de visitantes ou pessoas que participam do culto aqui, talvez pela primeira vez, né? Ou gente que volta depois de muito tempo, né? Temos a presença de um irmão lá de São Paulo, né? Que é o seu Paulo. Massoud é o sobrenome? Eu não consegui ouvir aqui, talvez pela máscara, não se preocupem, né? Mas o Paulo, ele é de São Paulo, mora lá, né? E eles têm 2 filhos, ele e a esposa Maria Amélia, né? E um dos filhos foi morar no Paraná, em Umuarama, e lá conheceu a nossa igreja, entrou para a nossa igreja lá, e veio morar agora em Pirassununga, né? Que é o Demétrio. É o Demétrio que está aqui com a gente também participando do culto, né, junto do Pai. É uma alegria muito grande contar com a presença de vocês. Sejam muito, muito bem-vindos ao nosso culto. Então, a primeira vez que eles participam aqui do culto com a gente. E temos também pessoas que trouxeram transferência, que é o pastor Paulo Zenkner, né, e a esposa, né, Andréia, né, que é daqui, é da casa. A Andréia, quando você nasceu, Andréia, teus pais moravam onde? Aqui do lado, né? É isso. Imagina a emoção de vocês em estar participando desse culto, né? E que certamente é o primeiro de muitos, né? Pastor Paulo, ele se aposentou do ministério, né? E optaram, né, por vir morar aqui em Leme e continuar a vida, né? A jornada terrena aqui em Leme. É uma alegria muito grande em tê-los aqui conosco, somando aqui dentro da vida da igreja. Me desculpe, eu não lembro o nome, já vi o seu rosto mais vezes, que está ao lado da Andréia. Lloyd, isso, seja muito bem-vinda, também é daqui de Leme, criada aqui, né? Educada aqui, e mora em Rio Claro, é isso? Mora em Rio Claro. Tá ok, muito bom contar com a presença de todos, né? De cada um dos irmãos. Esses são os nossos participantes do culto. Deixa eu compartilhar aqui também o que acontece na vida da igreja. Andressa, por favor. Para que os irmãos que participam do culto online também saibam, né? Iniciamos o processo eleitoral para a eleição da nova diretoria. Por favor, indiquem nomes, participe desse momento muito importante da vida da igreja. Tem sido, né, o trabalho da diretoria é espetacular, é fundamental. Deus tem nos abençoado com boas diretorias desde que eu cheguei aqui. Antes, certamente também, né? Mas eu sou testemunha disso, né? Que o trabalho das diretorias tem sido muito,
útil e frutífero, né, entre nós. Vamos cuidar, né, na escolha dos nomes, na indicação dos nomes, e fazer com que isso que aconteceu no passado se repita, né, no futuro. E temos bons nomes, bons irmãos dedicados, fiéis, compondo a liderança da nossa igreja nesse aspecto, né, trabalhando na diretoria. A diretoria encaminhou cédulas eletrônicas e também cédulas de papel, estão disponíveis aí, eu imagino. Peguem as cédulas, façam as suas indicações. Quem fizer no formato eletrônico ou faz dessa forma, quem fizer no papel pode trazer de volta aqui na igreja, quando houver algum evento aqui, ensaio, estudo, e pode vir depositar a sua sugestão na urna, e vamos assim então prosseguir com o processo de eleição. Faça o mais breve possível a sua indicação. Programação da igreja, ensaio do coral nas segundas-feiras às 20 horas, pelo menos nesse ano. Amanhã não teremos, mas a partir da segunda-feira seguinte teremos ensaio do coral, segundas-feiras às 20 horas. Terças e quartas, entre 9 da manhã e meio-dia, eu estarei aqui na igreja. Ligue, marque um horário para vir conversar com algum assunto que seja do seu interesse. Instrução de confirmandos nas terças-feiras, à tarde e à noite. Estudo bíblico na quarta às 20 horas. Live musical na quinta às 20 horas. E os próximos cultos, no Ribeirão do Meio, daqui a 2 semanas, às 8 horas da manhã. Tivemos o culto hoje pela manhã lá também, né? E o culto aqui em Leme, nosso próximo culto presencial e online, no próximo domingo, dia 21, às 10 horas da manhã. Essa é a nossa programação. E eu me despeço assim, então, dos que participam do culto online, desejando a bênção de Deus a estes. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E eu peço aos irmãos 1 minuto de tempo enquanto preparamos a